Peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, leitura do capítulo 4, versículo 14 até o versículo 20. Filipenses, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 20. Assim nos diz a santa, inerrante e inspirada palavra de Deus. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor por iluminação da sua palavra. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai Santo, Deus temível e poderoso, nós estamos diante da tua palavra e ela é viva e eficaz para atuar no nosso coração através do teu Santo Espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite com o entendimento da tua palavra. Nos ajude a olhar para essas palavras que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever aos Filipenses e identificarmos, Senhor, as verdades contidas aqui e que o teu Santo Espírito possa aplicar estas verdades ao nosso coração. Descortina a nossa mente, Pai, para que possamos ouvir e ver a bendita graça do Senhor através da pregação da tua palavra nessa noite. Abençoa, Deus, aqueles que ouvem e abençoa aquele que fala nesta noite. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Há uma parábola de Jesus Cristo, que ele contou, que diz que, enquanto ele viajava para Jerusalém, uma história, na verdade, há uma história que Jesus contou, ele passava pela região de Samaria e Galileia. E quando ele entrava naquela aldeia, ele encontrou com 10 homens. Ele encontrou com 10 homens, e esses homens estavam leprosos. E a lepra naquela época era uma doença altamente contagiosa, e as pessoas ficavam afastadas da cidade, elas não podiam ficar perto das outras pessoas para não contaminar as outras pessoas. E eles ficavam então isolados. Os 10 leprosos, mantendo-se à distância, como era exigido pela condição que eles estavam, levantaram a voz e disseram a Jesus, naquele momento em que Jesus passava ali por aquela cidade: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, ao olhar para aqueles homens, reconhecendo que eles estavam numa situação de miséria, na doença terrível, afastados, passando por difíceis tribulações, Jesus, com compaixão, disse a eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Naquela época, o sacerdote era alguém que era responsável por examinar fisicamente alguém e ver se a lepra tinha sumido. Se não tivesse sumido, ele tinha que retornar. Então ninguém corria o risco de se apresentar ao sacerdote sem ter a ciência de que de fato a lepra tinha sumido. E enquanto eles iam em direção aos sacerdotes, os 10 leprosos foram curados da sua enfermidade. Foram completamente removida a lepra dos corpos dele. No entanto, ao verem que estavam curados, apenas um dos 10 voltou para agradecer a Jesus. E Jesus conta que esse homem era um samaritano, um inimigo do povo judeu. Ele se prostrou aos pés do Senhor e o louvou em alta voz, expressando a sua profunda gratidão. Jesus, observando o gesto do homem, perguntou: não foram 10 os curados? Veja, Jesus não sabia o que tinha acontecido de ver, ele sabia pelo seu poder o que havia acontecido.
Onde estão os outros 9? E o homem respondeu: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Em seguida Jesus disse ao samaritano: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa história contada por Jesus destaca para nós a singularidade da gratidão. Em um mundo onde muitas vezes parece correr em ritmo acelerado, em ritmo de vários e repletos desafios, é fácil a gente perder de vista o que realmente importa, que devemos ser gratos por tudo aquilo que nós temos. A gratidão, meus irmãos, não é somente um sentimento passageiro, é uma atitude que transforma a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus e também de nos relacionarmos com o próximo. Hoje nós exploraremos como as evidências de um coração grato se revelam nas nossas vidas, na nossa vida diária. Como podemos reconhecer e cultivar uma verdadeira gratidão? Que sinais podem indicar para nós a existência de um coração verdadeiramente grato? Sendo assim, quero pregar para os irmãos nessa noite sobre o tema: como evidenciar um coração grato a Deus? Como evidenciar um coração grato a Deus? Em primeiro lugar, nós vamos ver como nós podemos evidenciar um coração grato a Deus. E a gente vai olhar para o versículo 14 até o 16, e nós vamos ver que a ideia que Paulo nos traz é de generosidade. Como então evidenciar um coração grato a Deus? Através da generosidade. Um coração grato necessariamente exerce generosidade. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos olhar para os textos que lemos, e eu quero começar chamando a sua atenção para o versículo 14. Paulo começa o versículo 14 com uma conjunção. Todavia, é uma conjunção adversativa. E essa é a maneira que Paulo termina a discussão anterior. Lembra do sermão de domingo passado? Paulo está falando aí que ele se alegrava, né? E é aquele versículo muito conhecido: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós vimos que Paulo não está colocando-se aqui como aquele que é superior aos outros. Muito pelo contrário, ele se coloca como alguém humilde, não orgulhoso, que já sabe viver em toda e qualquer situação. E agora Paulo termina essa discussão, mas ele usa essa palavra todavia para terminar a discussão no versículo 13 e para mostrar, a partir do versículo 14, aquilo que era importante. Aquilo que era importante. E desse modo, mesmo que a vida de Paulo não seja determinada pela necessidade, ele aprendeu o contentamento. Ou seja, ele estava satisfeito, quer com tudo ou quer com fome. No entanto, ele volta agora para o fio que ele começou a tecer no versículo 10, quando ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo aqui no versículo 10, meus irmãos, que o que vocês fizeram por mim foi uma coisa boa. Mas a ênfase de Paulo não está no bem, não está nas ofertas, mas no resultado daquilo que motivou os filipenses, e isso a gente pode ver lá no versículo 18, a gente vai chegar lá no próximo ponto. Mas ainda aqui no versículo 14, Paulo usa um termo, se você vir aí na última palavra do versículo 14, ele usa o termo tribulação. E tribulação aqui trata-se de uma palavra especialmente apropriada, não apenas porque os filipenses participaram da tribulação de Paulo, estando Paulo preso e carecido de recursos financeiros para sustentar a sua estada ali em Roma, enquanto aguardava o julgamento de César, do imperador. Mas também a ideia de tribulação aqui no versículo 14 indica que os filipenses fizeram esta oferta, levantaram esta oferta também no contexto de aflição deles próprios, porque afinal de contas eles também estavam sendo perseguidos, eles também estavam numa cidade que era dominada por Roma e que havia o culto ao imperador. Eles estavam também passando por tribulação, e Paulo cita isso no capítulo 1, versículo 29 e 30, e depois no capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer que ele sabe das dificuldades e das aflições que os filipenses têm passado.
A generosidade está diretamente atrelada ao contentamento. Se contentamento é saber viver em toda e qualquer situação, satisfeito com aquilo que Deus lhe deu, satisfeito com aquilo que Deus tem concedido, a generosidade não pode estar presente apenas no estado de abundância. Ser generoso, meus irmãos, não é dar aquilo que sobra. Você não vem aos domingos porque você tem tempo de sobra. Você vem à igreja porque é um mandamento descansar e cultuar a Deus no dia do Senhor. E você ama a Deus, você quer cultuá-lo. Você não ajuda o próximo porque simplesmente você está desocupado. Antes você deve amar o próximo como a ti mesmo. E ser generoso com o próximo envolve por vezes deixar-se de lado para atender às demandas do outro. Alguém contente é alguém indiscutivelmente generoso. Porque generosidade é uma virtude presente nos filhos de Deus. É algo presente na vida daqueles que receberam o que não mereciam da parte de Deus. Receberam a graça de Deus em Cristo Jesus. Seja generoso. Lembre-se, você precisa ter generosidade se você de fato é um filho de Deus. A linguagem no versículo 15, a linguagem dar e receber, expressa aqui uma mutualidade e uma reciprocidade da parceria entre o apóstolo e a igreja de Filipos. O dar e receber, meus irmãos, não é uma ideia de superioridade, que às vezes domina a nossa relação de parceria. Paulo não está dizendo que agora ele devia uma aos filipenses. Paulo não está falando isso. Paulo não está dizendo que agora ele deve uma aos filipenses, o que é singular no relacionamento de Paulo com os filipenses é que essa parceria deles não é tanto quanto um a um, por assim dizer, mas é um vínculo de três partes: Paulo, os filipenses e Cristo. Sua generosidade não pode ser aplicada de acordo com aquilo que o outro pode te oferecer. Isso não é parceria, isso não é generosidade. Também, sua generosidade não pode ser desenvolvida com o objetivo de acumular favores, para que no momento oportuno você possa cobrá-los. Isso não é generosidade. Sua generosidade deve ser orientada de acordo e segundo os padrões do Evangelho. Nessa relação generosa é você, o outro e o próprio Deus. Foi Paulo que plantou a igreja de Filipos. E ele foi generoso em compartilhar com eles o evangelho que leva à vida eterna. Os filipenses, ao receber a Cristo, entraram numa aliança também com Paulo, no que tange a generosidade. Mas veja, Paulo não era um aproveitador. Pelo contrário, por vezes o apóstolo trabalhava com as suas próprias mãos para servir de modelo para a igreja. Mas que modelo é esse? Será que Paulo está ensinando que todo pastor deve também trabalhar secularmente para não ser pesado à igreja? Será que é isso? Será que é isso que Paulo está nos ensinando? Muitas pessoas pensam assim, mas abra sua Bíblia comigo na segunda epístola dos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Segunda Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7 a 10, diz assim: Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Nesse texto, nós vemos uma prática que Paulo continuou quando ele estava em Corinto. Ele fazia tendas
para, pregando a igreja, trabalhando ali na igreja, não ser pesado à igreja e o seu sustento vinha através de um outro trabalho. Mas ele trabalhava com as suas próprias mãos para fugir das acusações da época. E o contexto é importante nesse ponto. No tempo de Paulo, meus irmãos, havia muitos pregadores itinerantes. E por vezes esses pregadores itinerantes se aproveitavam da generosidade das igrejas e só queriam receber ao invés de dar. Nunca davam, só recebiam. Ou seja, eles eram aproveitadores. Pessoas que não participavam do vínculo das três partes que eu falei anteriormente para os irmãos. João, na sua segunda epístola, na segunda carta de João, no versículo 7 a 11, João vai dizer que nós devemos nos afastar dos enganadores, que falam que Cristo não veio em carne. E este não devemos nem mesmo receber em casa. Não devemos nem receber em casa, porque se assim fizermos, nós estamos sendo cúmplices das obras deles. Qual a relação que eu quero fazer aqui com vocês, meus irmãos? É que, ainda que a generosidade não seja uma virtude interesseira, ela é uma virtude que deve ser ofertada àqueles que cumprem o quarto mandamento. E você deve lembrar qual é o quarto mandamento. E aí você fala assim, me pergunta, mas pastor, o senhor está querendo dizer então que eu só posso ser generoso com alguém que obedece o dia do Senhor? Não. Eu estou dizendo que generosidade deve ser estendida àqueles que trabalham. E aí, estudante, fique calmo. Estudar também é um trabalho. Você ainda está nesse tempo de estudar, então o seu trabalho é estudar. Ou crianças que ainda não estudam, o seu trabalho é brincar. Generosidade também deve ser estendida a vocês. Ou você que está desempregado, generosidade também deve ser estendida a você, desde que você não seja um encostado. Desde que você, amanhã, se está desempregado, uma das primeiras coisas que você vai fazer é começar a procurar trabalho. Mas vejam, a gente tem um grupo aqui que eu preciso falar, que são as mulheres que trabalham em casa. Vocês trabalham muito. Não estou dizendo que vocês precisam entregar currículo, vocês já têm um trabalho dobrado. Vocês trabalham muito cuidando da casa. E nós, maridos, precisamos reconhecer isso. E os filhos que estudam devem auxiliar as mães em casa. Coisa terrível é de saber que há uma menina ou um menino que está em casa e a mãe faxina a casa enquanto você fica na internet. Você está quebrando o quinto mandamento, você está desonrando a sua mãe, você está desonrando o seu pai. Mas voltando aqui, depois desse parênteses, existem muitas pessoas por aí que são preguiçosos e vivem às custas da generosidade alheia. Observe a quantidade de pedinte que nós temos na nossa cidade e em qualquer cidade que a gente vá, há pedintes. Veja, irmãos, até mesmo dentro das igrejas, há pessoas que só querem receber e nunca doam. Pessoas que só querem receber. Há um trabalho na igreja e algumas mulheres estão trabalhando na cozinha ou em qualquer outro lugar. E há outra pessoa que está sentada, mexendo no celular, fazendo outra coisa, que não é ajudar. Veja, isso é ser alguém encostado, alguém preguiçoso. E Deus não aceita a preguiça. Lembra? As crianças aprendem isso muito cedo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga é um exemplo de um animal que trabalha incessantemente. Então, seja você criança, seja você adolescente, você precisa ser proativo no trabalho. Mas eu não me refiro aqui, meus irmãos, somente ao financeiro também. Generosidade aqui não está reduzida somente ao financeiro. Generosidade aqui fala também de outros bens preciosos, como os seus dons e o seu tempo. Qual foi a última vez que você deu o seu tempo para algum trabalho na igreja? Talvez você tenha usufruído da estrutura da igreja, das coisas que a igreja serve. Eu sei que talvez você não tem dom para o ensino, você não tem dom para a música, mas você tem dom para jardinagem, você tem dom para a arrumação dos bancos,
Você tem dom para tantas outras coisas. Você sabe falar, você sabe conversar, você tem dom para pregar o evangelho. Você tem cognição, você então vai abençoar outras pessoas com os seus dons. Paulo, meus irmãos, não era um aproveitador, ele não contava com as ofertas das igrejas, ele sabia viver em qualquer circunstância. E a parceria entre Paulo e a igreja de Filipos estava firmada, fundamentada no pertencimento mútuo a Cristo. Se você reparar bem no versículo 15, o versículo 15 está lembrando que a igreja de Filipos, que ele tem um relacionamento único com eles dentre todas as igrejas. Ele fala, eu só me associei com vocês dessa maneira. Lembre-se, Paulo plantou a igreja desse momento para trás, 10 anos antes. E ainda assim, essa igreja, 10 anos depois, ainda estava sendo uma auxiliadora no ministério de Paulo. Durante todo esse tempo, regularmente, os filipenses enviaram ofertas a Paulo. Mas por que esse lembrete que Paulo mesmo admite que os filipenses bem sabiam? Por que Paulo faz esse lembrete? E por que essa ênfase deles serem a única igreja que ele entrou nesse tipo de parceria? A questão final, que pode nos apresentar o motivo de Paulo ter feito isso, está relacionada à especulação. E nós não vamos fazer isso aqui. Não dá para saber o porquê Paulo fez isso. Mas esse lembrete é um indicativo do bom relacionamento que Paulo tinha com a igreja. E a igreja tinha com Paulo. Se eu te perguntasse agora, qual é o valor da generosidade? Qual é o valor da generosidade? O que você responderia? O valor da generosidade, meus irmãos, está na sua relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Veja, o valor da generosidade sua com Deus é que a generosidade é vista como uma forma de refletir o amor e a bondade de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, Paulo vai dizer que Deus ama, Deus se alegra com aquele que dá com alegria. Isso é generosidade. Isso indica que a generosidade é uma maneira do cristão imitar ao seu Deus generoso. Deus é generoso, porque tudo aquilo que você tem, seja na parte financeira, seja na parte intelectual, seja na parte afetiva, tudo isso é graça de Deus sobre a sua vida. Você não merecia. Isso é prova de que Deus é generoso para contigo. Mas também nós vemos a generosidade no aspecto seu com o próximo. A generosidade, meus irmãos, se manifesta em ações concretas para ajudar o necessitado, os pobres, os doentes, os marginalizados. Em Mateus 25, do versículo 35 até o 40, Jesus fala sobre a importância de ajudar aos menos afortunados e como essas ações são, na verdade, em favor dele. Jesus fala, quando vocês fazem uma dessas coisas aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. A generosidade, meus irmãos, ela é ofertada àquele que carece. Por isso que eu fiz questão de pontuar aqui que a generosidade não pode ser estendida continuamente àquele que é preguiçoso. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Eu moro ali na 25, entre a 4 e a 6, pertinho do sinal. E ali, no sinal, em frente ao posto, quase toda semana tem um senhor ali, que todos os dias a desculpa dele é, eu estou precisando de um dinheiro para inteirar para a marmita, porque o meu gás acabou. Esses dias eu dei um susto nele. Ele sabe que eu saio dali da casa, mas quando eu paro no sinal, ele vai lá e parece que ele tem uma amnésia. Ele sempre pede a mesma coisa e dá o mesmo motivo. Isso já tem meses. Esses dias eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, onde é que o senhor mora? Entra aqui no carro que eu vou te levar lá, vamos resolver esse problema de vez, vamos comprar esse gás. Não, vai ficar difícil para mim. E aí chegou outro carro atrás, ele foi se afastando e foi para o carro de trás. Aí ele parou de me pedir, agora ele gravou o carro branco que sai da casa ali e para, ele não me pede mais. Generosidade, meus irmãos, não pode ser estendida a essas pessoas, porque você está alimentando a preguiça. Não estou querendo dizer que você não pode dar dinheiro ou ajudar alguém que te pede alguma coisa na rua, mas se você sabe que aquela pessoa é um pedinte profissional, não ajude.
Ajude de outra maneira. Olha, vamos no CRAS, vamos procurar na prefeitura algum auxílio. Você, se é uma pessoa idosa, onde estão os seus filhos? Vamos procurar os seus filhos, porque abandono de idoso é um crime no nosso país. Então vamos procurar resolver de uma outra forma. Agora, cuidado. Então, veja, a generosidade com o próximo também ajuda a fortalecer a união da comunidade cristã. Ao compartilhar recursos e oferecer apoio mútuo, os cristãos constroem uma comunidade coesa, uma comunidade solidária. Eu sei que hoje em dia acabou um pouco isso, mas quando eu construí minha casa, lá no Espírito Santo, a gente fez isso, uma casa com 2 lajes, e as 2 lajes foi um mutirão, uma festa, feijoada, rabada, para comer depois, porque antes ninguém trabalha. E aí começava muito cedo, maceira para tudo que é lado, e aí nessas horas você começa a perceber quem que é aquele amigo seu que é o fechamento. Tinha uns que, rapaz, que sábado que é? Porque, fala aí que sábado que é, que eu acho que eu vou estar ocupado. E aí foge. A generosidade, meus irmãos, deve ser estendida ao seu irmão da igreja. Então, se você sabe que o seu irmão da igreja está fazendo uma reforma na casa, generosidade não é esperar ele pedir ajuda. Generosidade é virar e falar assim: meu irmão, me fala o que eu posso te ajudar, que dia que você vai fazer que eu quero ir lá te ajudar. Você tem que ser proativo, você tem que ser intencional em oferecer ajuda. Não é imaginar que alguém está procurando ajuda e falar assim: ó, se você precisar de alguma coisa, me fala, viu? Isso não é generosidade. Se você sabe que tem alguém que está desempregado, certamente ele está passando por necessidade. Se você quer ser generoso, vá até ele e ofereça um recurso financeiro. Ou conceda uma surpresa, vá, se você tem condições, vá ao supermercado, faça uma compra. E vai lá na casa dele e fala assim: meu irmão, não aceito devolução, foi o Senhor que mandou eu te entregar, toma aqui, ó. E sem contar para ninguém, sem tirar fotos, sem botar no Instagram, é você, a outra pessoa e Deus. E isso é generosidade. Mas também, meus irmãos, a generosidade pode ser vista no aspecto de consigo mesmo. A prática da generosidade leva a uma transformação interior. Ser generoso transforma quem você é. E cultivando a virtude da generosidade, você vai desenvolver também outras virtudes. A humildade, a gratidão, o desinteresse. Porque quantas pessoas são favoráveis a ajudar alguém se a pessoa pode dar alguma coisa a ele? Dar alguma coisa. Olha, eu vou tratar bem a esposa do pastor, porque quando eu precisar de alguma coisa do pastor, ele vai se lembrar. Ou eu vou tratar bem o irmão fulano de tal, eu vou tratar bem o Fabrício, porque o Fabrício é pintor, né? Eu estou pensando em reformar minha casa, e na hora que ele for pintar lá, ele vai lembrar disso, ele vai dar uma quebradazinha para mim. Podem colocar vários outros exemplos aí. Não sejam generosos assim. Aliás, agir dessa forma pode ser qualquer outra coisa, menos generosidade. Generosidade nunca é com segunda intenção. Generosidade é fazer porque você quer ver o bem do próximo. Você ama o próximo. Isso é generosidade. Talvez você se considere uma pessoa generosa, mas sempre há mais espaço para crescer. Talvez você está aqui nessa noite e acha que a sua generosidade está em dar o dízimo. Veja, isso não é generosidade, isso é fidelidade. Generosidade é fazer aquilo que você não é pedido para fazer. Isso é generosidade. O dízimo é uma obrigação de todo cristão. E pastor também dá dízimo, viu, gente? Tem alguns pastores de algumas igrejas aí que não dão dízimo, mas pastor necessariamente precisa dar o dízimo. Como é que eu vou falar de fidelidade para vocês aqui se eu sou infiel? Mas eu também tenho as mesmas lutas que vocês. Olha para o recurso e fala: puxa, esse valor aqui dava para fazer aquilo que eu estava querendo fazer esse mês. Mas Deus se chama fidelidade. E ser fiel é confiar em Deus, que Deus vai suprir todas as necessidades. Ser fiel, por vezes, envolve não conseguir comprar aquilo que você gostaria para ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas.
Mas se você talvez tenha percebido que o seu coração tem desenvolvido um certo egoísmo, egoísmo com os seus recursos, com o seu tempo, com os seus dons, peça perdão a Deus e busque a generosidade, a exemplo daquilo que a gente vê nos Filipenses, a exemplo daquilo que a gente vê em Paulo, a exemplo daquilo que nós vemos em Jesus Cristo. Isso nos leva a um segundo aspecto na nossa pregação. Se um coração grato é um coração generoso, um coração grato também vai ser um coração que desfruta da frutificação. É o que a gente vai ver no versículo 17, a ideia de frutificação. Então, como evidenciar um coração grato a Deus? Através da frutificação. O temor de Paulo de ser mal entendido, quando ele fala dos donativos que ele recebeu, aparece algumas vezes nas Escrituras. E sem a menor dúvida, pelo fato de que seus inimigos estavam desviando continuamente os seus motivos. Se ele aceitava os donativos de alguma igreja, os inimigos o chamavam de orgulhoso e de aproveitador. Se ele negava os donativos de alguma igreja, os inimigos dele o chamavam de arrogante, porque ele queria fazer da humildade dele um espetáculo. No entanto, o verdadeiro objetivo de Paulo não era o donativo, mas o doador. Por isso ele diz, versículo 15, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aliás, final do versículo 17, que eu acabei de dizer aqui. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto do vosso crédito. Quando compreendemos o versículo 17, ele desvenda o cuidado real que Paulo tinha com os filipenses. Cuidado esse já visto lá no capítulo 1, versículo 25, quando Paulo diz que ele orava, ele ansiava pelo progresso e gozo da fé dos filipenses. O interesse de Paulo não está na recompensa como tal, mas na oferta deles como evidência do relacionamento deles com o próprio Cristo, porque só é fiel, só é generoso aquele que está em Cristo. Generosidade verdadeira, meus irmãos. E eu sei que você pode se lembrar de pessoas que na sua vida ou na sua família são pessoas generosas. O que eu estou afirmando aqui categoricamente, que aqueles só é possível haver uma generosidade sem segundas intenções, se esta generosidade ser provinda do contentamento que nós temos em Cristo. Qualquer outra pessoa que não está em Cristo, é impossível para essa pessoa ser generosa, verdadeiramente. Porque ainda que ela não queira nada do outro, no fundo do coração é uma tentativa de justificação. É ele falando para si mesmo, olha como eu sou generoso. E isso não é verdadeira generosidade. O apoio financeiro dos filipenses, no fim, beneficiava a quem? A Paulo? Não, a eles mesmos. Através de suas dádivas monetárias, os filipenses estão acumulando para si mesmos tesouro no céu. Um lucro. A ideia aqui, Paulo está falando de algo relacionado a financeiro mesmo. Paulo está falando que os filipenses, ao darem esta oferta para Paulo, continuar o trabalho dele, do evangelho, eles estavam acumulando lucro no céu. E Jesus já nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Da mesma forma, dividendos eternos são lançados na conta dos filipenses no céu. Todo crente deve investir na obra do Senhor. Deveríamos ser como os filipenses, apoiando astutamente os servos e ministérios daqueles que proclamam fielmente o Evangelho de Cristo. Quando contribuímos para a obra do Evangelho se espalhar, estamos usando sabiamente aquilo que nos foi confiado, porque você não é dono daquilo que você tem, você é o mordomo daquilo que você tem. O dono é Deus.
É por isso que quando nós damos o dízimo, nós não estamos dando 10% daquilo que Deus nos dá, nós estamos devolvendo uma parte do todo que Deus nos deu. A oferta dos filipenses, meus irmãos, que atendeu à saúde física de Paulo, serviu de forma mais significativa como evidência da saúde espiritual dos filipenses. E veja, há 3 cães de caça com os quais Satanás persegue o povo de Deus. 3 cães. Um se chama orgulho, outro se chama dinheiro e outro se chama sexo. Pense aí na sua mente agora, se qualquer pecado na sua vida não está relacionado a essas 3 coisas: orgulho, dinheiro e sexo. Com quais desses cães Satanás tem te atormentado? É o dinheiro que tem sido o ídolo na sua vida? Ou a abundância dele, ou a escassez dele tem sido o ídolo para você? Talvez o seu coração só fica alegre quando o dinheiro está na conta, e o seu coração se entristece quando falta o dinheiro. Veja, isso é difícil para todos nós, mas se o nosso coração age assim, você precisa sondar o seu coração, porque talvez você está tendo o dinheiro na sua vida como um ídolo. É o apóstolo Paulo que diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar contente, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo comida ou não tendo comida. Ou talvez é o orgulho. Talvez você, homem, tenha ficado irado quando alguma ação da sua esposa demonstra desrespeito. E você não está preocupado em ela ser uma mulher, em te amar como a mulher deve amar a Deus, amar a igreja. A sua preocupação é a sua autoridade. Você quer ser respeitado, você quer ser temido. Sonde o seu coração. Talvez essa ira não é uma ira santa. Talvez essa ira demonstra orgulho. Você, mulher, que talvez o seu marido não é tudo aquilo que você esperava ter no seu marido, mas todos nós somos falhos. Você também não é tudo aquilo que ele esperava que você fosse, e ele também não é tudo aquilo que você esperava. Mas sonde o seu coração. Talvez a sua preocupação não esteja no fato de que o seu marido deve amar você como Cristo amou a igreja. A sua preocupação é que você quer ser idolatrada pelo seu marido. Cuidado, isso pode ser orgulho. Ou talvez, ainda pensando sobre o cão raivoso que Satanás nos atormenta, pode ser o sexo. Há algum pecado sexual na sua vida, meu irmão? Sonde o seu coração. A internet é uma bênção. Uma bênção. Nós mesmos estamos na internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok. É uma ferramenta para propagar o Evangelho de Cristo, para as pessoas do bairro de Barretos conhecerem a nossa igreja. Mas veja, cuidado com as horas em que você passa no Instagram. Cuidado com aquilo que você vê, porque os olhos são também uma janela para a alma. E às vezes você pode ter pecados sexuais sendo levado para dentro da sua mente porque você está olhando aquilo que não deveria olhar. Então cuidado, preste atenção quando você está andando pela rua e está olhando e percebendo mulheres bonitas demais. Talvez, com respeito que eu digo isso aqui, talvez está faltando o usufruir corretamente do sexo dentro do seu casamento, casal. O sexo é uma bênção que deve ser desfrutada dentro do casamento. Dentro do casamento e somente nele. Então os que estão solteiros aí querem desfrutar dessa bênção, se casem. E vocês poderão desfrutar. Mas tem muitos casais que às vezes colocam mulheres que colocam o seu marido em dificuldades, porque passam semanas sem ter relacionamento entre os dois. Veja, isso é pecado. O seu corpo não pertence mais a você.
E o marido também é verdadeiro. No nosso tempo em que homens se dedicam tanto para ganhar a vida e os bens financeiros, homens chegam cansados do trabalho, jantam, tomam banho e vão dormir. E quantas mulheres por aí procuram outros homens simplesmente porque os homens não têm procurado as suas mulheres em casa? Meus irmãos, o cristão também precisa usufruir da bênção, da atividade sexual, isso é bênção para nós. Ninguém precisa saber das dificuldades que você enfrenta, leve isso a Deus, converse com o seu marido, converse com a sua esposa, fale das dificuldades que talvez isso está provocando no seu coração, tenha liberdade. Se você não tiver liberdade para falar isso com a sua esposa ou com o seu marido, você vai ter mais com quem? Porque se você fala no trabalho, você está debochando do seu marido. Suas colegas do trabalho vão olhar para o seu marido quando ele for buscar você no trabalho e falar, ó, o fraquinho, fulana contou tal coisa. E essas coisas acontecem, meus irmãos. E vocês, jovens adolescentes que estão aqui, cuidado com o pecado sexual, cuidado com a internet, cuidado, ver vídeos pornô é pecado. Olhar para mulheres vestidas com pouca roupa e desejá-la no seu coração, isso é pecado. Vocês que namoram aí, os jovens e adolescentes que às vezes já namoram, ou até mesmo adultos que namoram, cuidado com o aflorar do desejo sexual. Tomem cuidado. Começou a esquentar a situação, vai tomar um banho gelado. Porque isso também é um sinal, mulheres e homens. Se você está se relacionando afetivamente com alguém e essa pessoa nunca demonstrou nada, mulheres, cuidado. Porque talvez vocês já estão tendo um problema premeditado. Tá? Então, depois de fechar esse longo parêntese aqui ao falar desses assuntos, 3 cães perseguem o povo de Deus. Como que você pode se manter seguro do ataque? Veja, você não é nenhum encantador de cão. Cuidado, você não vai conseguir dominá-lo. O cão é de Satanás, é ele que te atormenta. Não dá para você chegar pertinho dele como se você soubesse a distância da corrente e brincar. Está preso o cão, está amarrado, como alguns dizem por aí, né? Ele está soltinho, meus irmãos. Ele está soltinho. Mas essa corrente está na mão de Deus. E o diabo só vai até onde Deus permite. Se você não é nenhum encantador de cão, como eu também não sou, você não vai conseguir adestrar esses cães de Satanás. Minha orientação é que você corra para Cristo. Com Ele, nenhum desses cães se atrevem a nem mesmo latir e rosnar para você. Sabe uma criança quando está na rua e de repente vê um daquele cachorrão na rua, o que a criança faz? Ela vai para trás do pai ou da mãe. Assim deve ser você também. Quando você perceber que um desses cães estão vindo te atormentar, estão vindo rosnar para você, corra para Cristo. Quanto mais perto de Cristo você estiver, mais seguro você estará. Paulo não procurava, meus irmãos, o que era deles, o que era dos filipenses, antes ele procurava os próprios filipenses. A principal preocupação de Paulo é expressar que a doação financeira para o seu trabalho serve um propósito muito mais elevado que simplesmente satisfazer as suas necessidades. Sua mordomia é um ato de adoração que é dado a Deus. Um donativo dado de maneira correta, seja ele financeiro, seja em tempo, ou seja nos dons, enriquece aquele que doa. A história diz que os puritanos, quando davam alguma coisa para alguém, ao dar alguma coisa, eles tiravam o chapéu, como sinal de que eles estavam recebendo. Hoje a gente não usa mais chapéu, mas você precisa reconhecer que quando você pode dar alguma coisa a alguém, você está sendo generoso, e se você pode dar, é porque Deus está sendo generoso para contigo. Então louve a Deus, agradeça a Deus, isso é a frutificação da generosidade no seu coração. Provérbios 11:25, na primeira parte vai dizer, a alma generosa prosperará.
Provérbios 19:17 vai dizer: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Mateus 5, versículo 7 vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9:7: porque Deus ama a quem dá com alegria. Seja generoso, tenha frutificação na sua vida. Entre os frutos que são colhidos pelos doadores, nós podemos mencionar alguns: boa consciência, certeza da salvação, a rica comunhão com outros crentes, uma ampla visão da necessidade do próximo e da igreja. Talvez você tenha algum serviço que você pode prestar, que você vai ter que prestar para alguém sem cobrar. Seja você pintor, seja você cabeleireiro, seja você borracheiro, seja você mecânico, seja você dono de uma loja. Talvez alguém vai precisar do seu serviço e não vai poder pagar. E aí Deus pode inclinar o seu coração à generosidade. E assim a gente deve fazer. A oferta dos filipenses, dessa forma Paulo conclui a ideia do versículo 17, mostrando que o dinheiro é uma instância irrelevante para Paulo. O importante é o que Deus estava fazendo na vida daquela igreja. A oferta que eles mandaram serve de evidência de frutificação do evangelho na vida daqueles irmãos dali daquela igreja. Em uma cultura como a nossa, de desconfiança, por que não dizer de descrédito para com a igreja, essas palavras servem e são, por vezes, tidas como palavras descaradas de uma espiritualidade sentimental, que só serve para justificar a ganância da igreja. Veja, você sabe que para essa igreja estar aqui, é necessário recurso financeiro, para tudo que há aqui, para ter o banco, para ter energia, para ter as reformas, para ter um bom ambiente, para ter os microfones, para ter um pastor aqui, é necessário recurso. Então, seja generoso, no pouco ou no muito. Isso é prova da frutificação do evangelho na sua vida. Deus não quer que você pense de modo orgulhoso. Deus não quer que você seja um cristão sovina. Seja generoso e você vai frutificar para a eternidade. E agora a gente chega ao nosso terceiro e último ponto. Se um coração grato é evidenciado pela generosidade e pela frutificação, um coração grato vive também uma vida de abundância. É o que a gente vai ver na parte final, a abundância que Deus dá. Não foi apenas Paulo e a igreja de Filipos que este dom afetou positivamente. Em última análise, trouxe prazer ao próprio Deus. O apóstolo, veja, versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, antes de alegrar o coração de Paulo, a oferta dos filipenses também alegrava ao coração do próprio Deus. Ele recebeu tudo integralmente. Isso quer dizer que as suas necessidades foram supridas de modo cabal. Paulo tinha recurso agora para viver por muito tempo. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que ele tinha abundância de tudo aquilo que ele precisava. E é curioso, meus irmãos, pensarmos que um homem que se encontrava preso pôde dizer que desfrutava de abundância. Percebam que esta abundância que Paulo se refere é o apóstolo identificando que ele tinha mais do que o suficiente. Meus irmãos, Paulo pôde dizer que tinha abundância porque ele sabia viver em toda e qualquer situação. Então, no pouco ele tinha abundância, no muito ele tinha abundância, porque a abundância também está ligada à ideia do contentamento. Poder identificar a abundância é saber o que é suficiente, é ter contentamento. E você? Você pode falar que hoje você desfruta de uma vida abundante? Em todos os sentidos?
Você pode falar que na parte afetiva você desfruta de abundância. Você pode falar que na parte financeira você desfruta de abundância. Uma pessoa descontente, uma pessoa com o coração continuamente descontente, é alguém que nunca usufrui de abundância. Nada está bom, nunca é o suficiente. Porque nunca está bom, sempre precisa de mais. Se ter a Jesus, meus irmãos, é ter contentamento, ser descontente é estar longe de Jesus. Eu não estou querendo dizer aqui que você que tem um comércio, ou que você que trabalha sem ser um empresário, que você não precisa melhorar de vida. Você precisa desejar melhorar, ganhar mais, ter condição para ter outra coisa, empreender, começar a fazer biscoitos caseiros e vender para a igreja, para os amigos, para todo mundo, para já pensar no seu enxoval, que daqui a pouco tem que começar e tem que estar pronto. Isso é empreender. Mas tem como empreender e desejar melhorar sem ser alguém descontente. Porque se o contentamento está relacionado a estar perto de Cristo, o descontentamento está ligado àquela pessoa que está longe de Cristo. Onde você está? Perto de Cristo ou longe de Cristo? Como está o seu coração? Contente no Senhor ou descontente com tudo que está ao seu redor? É insuportável, meus irmãos, ficar perto de uma pessoa descontente. Nada está bom. Nada está bom. Ele sempre vê o copo vazio. Ao olhar para o copo pela metade, ele fala: e aí, o que você fala desse copo? Está vazio. Deu 40 pessoas na congregação, ele fala assim: hoje estava vazio, né? Podia vir mais. Nunca está bom. Então, cuidado com isso. Uma pessoa descontente é alguém afastada do Senhor. Mas a principal preocupação de Paulo é expressar que a doação financeira para o seu trabalho serve um propósito mais elevado do que simplesmente satisfazer as suas necessidades. O apóstolo usa a imagem do sacrifício do Antigo Testamento, do sacerdote que levava uma oferta, e quando essa oferta estava no altar, ele acendia o incenso, e a fumaça do incenso pegava e levava para o alto o aroma dessa oferta e chegava diante do trono do Senhor como um aroma suave. A gente usa esses termos nas nossas orações. E da mesma maneira, a doação dos filipenses é uma expressão dessa doação. Veja comigo mais uma vez o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aqui está o propósito final e maior motivo para a nossa doação do ministério evangélico. Mais do que atender às necessidades dos ministros e das igrejas, o objetivo das nossas ofertas é proporcionar prazer ao Pai. Quando você demonstra que você não está amarrado ao dinheiro, mas você é fiel, você é desprendido dos bens que o próprio Deus te dá. Os filipenses não apenas receberiam bênçãos espirituais no céu por suas doações, mas Deus também supriria suas necessidades físicas na terra. E essa é uma promessa importante que Deus declara aqui. À medida que os crentes doam para apoiar aqueles que servem no ministério evangélico, Deus abençoa aquele que dá. Não significa que você que não é generoso, Deus vai amaldiçoar a sua vida, Deus vai mandar os gafanhotos comerem toda a sua plantação. Não é isso. Mas alguém que não é generoso é alguém descontente. Então ele vai olhar sempre para o dinheiro, para o tempo, para os dons, e nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom, sempre vai faltar. Veja, se você já teve a terrível experiência de não conseguir dizimar por algum motivo no mês, olha, esse mês não vai dar. Ainda com aquele recurso que deveria ser devolvido como dízimo, não deu. Para todo mundo é assim. E se você não se atinar, no mês que vem vai ser a mesma coisa, porque aí o diabo solta o cão sobre você. Pastor, o senhor está falando isso porque a igreja precisa de dízimo. Antes do dízimo, meus irmãos,
a preocupação de um pastor, assim como Paulo tinha, é com a vida de vocês. Porque quando qualquer um de vocês não ofertam e não dizimam, não é pelo dinheiro que eu vou lhes procurar para exortar, é pelo seu coração, porque talvez o seu coração está descontente, e eu preciso, através da palavra de Deus, te trazer de novo para o foco no Evangelho, que está no contentamento em Cristo Jesus. Então, se há alguém aqui nesta noite, que Deus está dando recursos para a sua subsistência, e você não é um dizimista, sonde o seu coração. A igreja até agora, se você não é um dizimista, a igreja até agora está aí de vento em polpa. Deus tem abençoado a nossa congregação, Deus tem abençoado a igreja sede para sustentar aquilo que eles se propuseram sustentar, e não tem falhado em nenhum momento. Deus tem dado recursos para a nossa igreja para fazer reformas, e o seu dinheiro não fez falta até agora. Mas lembre-se, quando você não dá, você não está proporcionando deleite no coração de Deus com as suas ofertas. Paulo conclui essa parte do parágrafo, dando glória a Deus. Ele exulta, versículo 20: ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa elevada adoração, aquilo que a teologia chama de doxologia, é uma resposta adequada e de elevada teologia que ele ensinou nos versículos anteriores. Porque Deus supriu tão fielmente as necessidades de Paulo e prometeu prover aos filipenses, que o apóstolo tem grandes motivos para elogiar a Deus, para falar bem de Deus. Embora Paulo se encontre numa situação difícil, ele dá glória a Deus pela sua bondade para com esta igreja que o apoia. Além disso, esse versículo serve como uma adoração conclusiva em resposta a tudo aquilo que Paulo escreveu na carta. Ao longo dessa epístola, Paulo nos ensinou verdades extraordinárias da graça salvadora de Deus. Cada capítulo está repleto de ensinamento triunfante que magnificam a grandeza de Deus. Dar glória a Deus será a nossa ocupação última na nova terra. Então, se você não gosta de cantar, é melhor você mudar de ideia, porque nós vamos cantar bastante. Não que nós vamos cantar o tempo inteiro, nós vamos trabalhar. Talvez essa é uma má notícia para você, né? Na nova terra nós vamos trabalhar, nós vamos fazer coisas sem pecado. Imagina, não sei se vai ter carro para consertar, não sei se vai ter loja de roupa, não sei se todo mundo vai precisar de cabeleireiro lá, não sei se vai ter casas necessitando de pinturas, a gente não sabe, mas uma coisa é fato: nós viveremos sem limitações, porque não haverá mais pecado. Então, como evidenciar um coração grato a Deus, com generosidade, com frutificação e desfrutando de abundância? Deus te dá bênçãos celestiais, mas Ele também te concede abundância aqui e agora. Se o seu coração é contente, você vai conseguir enxergar essas bênçãos. Agora, se o seu coração é descontente, você nunca vai conseguir enxergar essas bênçãos, porque só vê a abundância na vida aquele que está perto de Cristo. Quem está longe de Cristo é alguém descontente. A única resposta adequada a estas virtudes é unir a nossa afirmação ao amém de Paulo. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe.